Estamos nos preparando, atenção, colegas do YouTube, vamos entrar no ar ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos ao vivo no YouTube para a televisão mundial web. Na verdade, é a TV Ceará Política. 5º programa Ideias em Foco. Com a presença do jornalista Fernandes Filho. Tá certo, tá? Eu já tive meus momentos de jornalista. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, a surpresa maior na data de hoje é que nos Estados Unidos da América, a Comissão Federal Eleitoral registrou 1.800 candidatos. E de 1.800 candidatos, e aí a provocação, porque hoje eu vou provocar aqui o jovem Fernandes, tá? De 1.800 candidatos, 2 candidatos ganharam projeção internacional entrando na mídia, que foi a Hillary, né? A ex-mulher da Sala Oval, esposa do ex-presidente, aquela história lá da Mônica Lewinsky, que inclusive tem até uma brincadeira na rede social que infelizmente a mulher do ex-presidente não vai poder se vingar. Porque se ela fosse eleita presidente, ela ia fazer uma inversão de valores. Talvez alguma coisa dizendo ainda que dos 1.800 candidatos, só 2 ganharam projeção e o radical reacionário Trump ganhou, mas ganhou via um colégio eleitoral. E eu começo dizendo o seguinte: antes de entrarmos no ar, falava com o nosso convidado e uma outra colega convidada que depois vai estar aqui conosco sobre a questão e o aspecto: é legítimo o cidadão tirar 12 mil votos e não ganha a vaga no parlamento um indivíduo com o mesmo mérito moral? Ninguém está discutindo reputação, nós estamos falando de voto, se é legítimo. E dizia, pelo menos fora do ar, ele disse, não sei se ele vai dizer aqui na frente de vocês, ele disse que é legítimo. Então, com a palavra, nosso nobre convidado, já provocando para essa discussão de interesse coletivo. Olá, amigos, eu gosto sempre de me identificar pelo que hoje eu represento, que é eu sou coordenador da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Bom, você estava falando aí dos Estados Unidos, dos candidatos que disputaram junto com o Trump, junto com a Hillary Clinton, mas eu quero lembrar a vocês que o candidato que mais chegou próximo da votação deles dois teve 9% apenas de intenção de voto. Então você tem aí uma mídia que faz a projeção. Quem faz a projeção não é o povo, é a mídia. À medida que o povo começar a raciocinar, começar a parar de olhar naquelas direções que são, e isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, ou seja, olhar apenas em 2 direções, apenas, e começar a olhar para os lados, que o povo às vezes parece burro de charrete. Certo? Aquele burro que está carregando a charrete, onde é botada uma venda lateral, onde ele só enxerga o que está na frente dele. Ou seja, a mídia posta, certo? O que está na frente, e o povo vai, como nós dizemos aqui no Ceará, embiocando nessa daí. Então nós tivemos um candidato apenas com 9%. Então a mídia internacional não se interessa em mostrar outros candidatos que não sejam aqueles que têm chance da disputa final. Foi o caso do Trump e o caso da Hillary Clinton. Certo? Inclusive, poucos órgãos de comunicação tiveram assim a oportunidade de informar a sociedade mundial, correto? Eu falo de sociedade mundial por conta da internacionalidade da instituição Estado, a República dos Estados Unidos da América, né? Que muita gente ficou assim sem entender, porque, por exemplo, isso me criou uma confusão mental, nobres colegas. Porque, veja bem, o processozinho eleitoral complicado, o cara leva 1 ano fazendo uma peregrinação pelo país todo, depois vai para o voto popular, aí depois o voto do cidadão não vale de nada, e quem decide é um grupinho que está no poder. Epa, eu não estou dizendo que a realidade é essa, eu estou provocando o convidado para que ele possa nos dar essa oportunidade de discutir nas redes. Tá vendo? É o seguinte, o processo dos Estados Unidos, eu confesso com você que realmente é muito complicado, até para a gente aqui que vive uma outra realidade, tá?
E para ser bem honesto com você, eu me preocupo mais com a nossa situação do que os Estados Unidos. A gente, às vezes, aqui, nós dizemos que o eleitor não sabe nem escolher um vereador e fica muitas vezes preocupado com a eleição dos Estados Unidos. Embora seja uma eleição importante, porque desencadeia ações no mundo inteiro, certo? Mas lá você tem, pelo que eu entendi, a população que vota, e aí a população elegeu Hillary Clinton, ela teve mais votos em termos de população do que ele, mas em termos de colégio eleitoral, que é o que se chamam lá, ele teve mais votos do que ela. O que é o colégio eleitoral? Aquilo que nós chamamos aqui de representatividade. Você pega, por exemplo, lá é a democracia pura e simples. Você tem lá, vamos supor que o Brasil fosse os Estados Unidos. Então nós temos São Paulo. Quantos milhões de habitantes tem São Paulo? X. Quantos milhões de habitantes tem o Ceará? Y, muito inferior ao de São Paulo. O que é que vai acontecer? O peso do estado de São Paulo, numa democracia representativa e federativa, como é o caso dos Estados Unidos, tem mais peso do que o Ceará. Certo? Daí a importância da conquista dos delegados lá. Certo? Eu gostaria que um dia isso fosse implantado no Brasil, acho um pouco provável devido à nossa cultura. Mas lá eles consideram o voto popular, que votam, o povo vota nos delegados também, esses delegados não são eleitos por partidos, são eleitos pelo povo, e esses delegados destinam voto final ao presidente da República. Nós não temos nem justiça eleitoral, lá é uma comissão federal eleitoral, né? Mas lá a coisa funciona, né? Lá qualquer vacilo, o próprio presidente da República ou o candidato sai algemado. Lá não tem essas coisinhas daqui de foi preso, no outro dia está solto. Só a título de provocação, sem querer cortar sua fala, só a título de provocação. Aqui nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que custa uma fortuna para a República, para o cidadão que paga impostos. Tribunais regionais que custam uma fortuna e funciona, claro, tudo funciona. Mas não funciona, tá certo? E lá não tem nada disso. E funciona. É claro que eu não quero fazer comparações, porque eu acho até uma estupidez da minha parte, reconheço antecipadamente, querer comparar a realidade sociocultural dos Estados Unidos da América, que não é uma cultura hegemônica, é uma salada multifacetial, né? De muitas facetas, né? Tá certo? É totalmente diferente, mas devolvo a fala ao nosso convidado. Eu tenho que lamentar e tenho que concordar com você, quando você diz funciona, mas não funciona. Algumas coisas vêm funcionando, outras não. Eu estava aqui dizendo a você no make-off aqui da gente, que nós temos o Renan Calheiros e o Jucá com 10 anos de processos parados no Supremo Tribunal Federal, certo? Que não resolvem. Nós temos um Congresso que muitas vezes eu não via, né? Aconteceu, mas depois de uma provocação, de um choque entre poderes, deles votarem quebra de decoro parlamentar. E nós vemos muita quebra de decoro parlamentar aqui na Câmara, desde a Câmara Municipal de Fortaleza até o Alto Congresso, lá até o Senado, nós vemos muita quebra de decoro parlamentar e nós não vemos essas ações tocarem e darem nada. Porque existe no Brasil uma coisa chamada corporativismo. Eu posso ser do partido PCdoB, você pode ser do Democrata, mas quando você está lá dentro, muitas vezes parece que você virou membro do mesmo clã. E vocês passam, mesmo que é bom entender que em política não somos inimigos. Nós somos adversários que pensam diferente. E é bom isso existir para que a democracia exista de fato e de direito. Mas o que nós temos hoje é um corporativismo para que o poder seja mantido, como vem sendo mantido anos e anos, nas mãos dos mesmos. Então, um acaba auxiliando o outro, mesmo que tenham chamadas ideologias diferentes, ou divergentes. Me diga uma coisa, sua opinião sobre o voto distrital. Você disse-me, quando nós fazíamos aqui um planejamento prévio da nossa fala, se eu entendi corretamente, você sugeriu, você e a nossa outra colega, que daqui a pouco vai conversar conosco, você sugeriu na sua fala ser desfavorável ao voto distrital. Por quê?
Olha, eu gosto de pensar de uma forma muito limpa, tirando as paixões de lado, porque eu vejo que o Brasil tem um grave problema. E o grave problema que eu sempre falei, aliás, eu fui o primeiro no Brasil a falar isso, é um problema de causa e efeito. O que é que acontece com o brasileiro? Quando nós temos uma falha no sistema, ou uma falha no caráter, nós não recorremos a combater a causa, nós vamos ao efeito. Vou dar um exemplo, eu estou com uma febre. A febre é o efeito de uma doença. Eu não vou me diagnosticar para combater a causa. Eu tomo um remedinho, um dipironazinho, e acabou. Eu posso ter uma doença muito mais grave. Nós temos um processo chamado de representativo, que é o nosso processo eleitoral todo, é representativo. Então, hoje nós temos um problema muito grave. Até você comentou um, você deve comentar daqui a pouco, acredito, mas vou citar alguns. Por exemplo, algumas pessoas que foram candidatas a vereador, eu quero deixar essa mensagem aí para todos aqueles que foram candidatos a vereador em todo o estado do Ceará, que não se sintam perdedores, aqueles que não ganharam. Primeiro, se você não tinha mandato, você não perdeu nada. Segundo, um país que elege prostituta, traficante, assassino, corrupto, um país desse está doente. Ficha suja. Ficha Inclusive, suja. nós estamos já terminando o primeiro bloco. Não, desculpa. Eu quero só aproveitar, já que eu cortei a fala do meu convidado. Vocês estão vendo aqui, nós estamos agora ao vivo, através da televisão Ceará Política, da rede mundial da TV UOL. Enquanto o nosso entrevistado vai falando, vocês vão vendo aqui algumas cenas. Se estamos ao vivo no YouTube, não posso agora falar de audiência, porque eu não tenho como cortar aqui novamente, não vou mais fazer isso, prometo. Vou deixar o colega terminar a sua posição, até porque ele vai nos dar uma grande contribuição para uma reflexão. Então, inclusive, dizendo aqui que você gosta de limonada, como foi aí a técnica? Ele gosta de limonada. Por falar em limonada, não esqueça que estamos em novembro. E tem do mais, tem um outro detalhe. Nesse bloco, nós vamos daqui a pouco para o comercial, você vai ver um médico falando sobre a questão da próstata. PSA ou uso de quirodáctilo por antecipação na busca da identificação da alteração da próstata. Daqui a pouco eu volto com a fala, continuando no próximo bloco, o nosso convidado. Atenção, veja agora aí a importância, agora falando sério, a importância, vamos aproveitar esse comercial agora, vamos incluir aqui na programação, falando sobre o câncer de próstata, a questão do PSA e a questão do uso ou não do quirodáctilo no exame, que muita gente estava fazendo confusão hoje na rede, até o professor César Venâncio Rabelo da Silva Júnior mandava uma mensagem dizendo: não esqueça que se você não se cuida, a próstata pode trazer danos. E um amigo está cortando ali, dizendo que eu estou falando abobrinha. Não. Estou justificando, porque agora você vai entender o que é o câncer de próstata e por que você deve fazer a prevenção. No próximo bloco, nós voltaremos.